Enfim, vamos começar do início. Com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, iniciou o processo de colonização, período em que os portugueses exploravam o Brasil em busca de materiais que pudessem ser favoráveis à venda na Europa. E para levar esses materiais encontrados até os navios para ser transportado, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava, que no caso foi a indígena. Porém, com a chegada dos padres jesuítas da Europa ao Brasil, eles questionaram a atitude de Portugal, pois ia contra o interesse da Igreja, que na época era a catequização dos indígenas, que foi uma imposição no qual o cristianismo era forçado na cultura nativa. Com toda a revolta, houve fugas dos indígenas, leis protetoras, inclusive religiosas, declínio populacional dos indígenas, o que era contra as das ideias de Portugal, porque queria quantitativo e queria uma população que trabalhasse intensivamente. Ou seja, com o declínio da população, não era tão eficiente para Portugal. E também eles calcularam e ia ter uma lucratividade com a escravidão africana. Com isso, houve a abolição da escravidão indígena. E surgiu a escravidão africana, conhecida como escravidão negra, pois foi permitida pela coroa portuguesa em 1559 a entrada de africanos. A escravidão negra teve início no século XVI e fim no século XIX. A escravidão negra foi escolhida pelo motivo de ser considerada mais lucrativa e não ter tanto prejuízo como a escravidão indígena que estava acontecendo na época. E há uma estimativa que existe 12 milhões de africanos para a América, ou seja, 12 milhões de africanos foram transportados na época, e 5 milhões era apenas para o Brasil. Ou seja, o Brasil se tornou o maior país da América a possuir escravos africanos. E esses 5 milhões de africanos que vinham para o Brasil, eles vinham em navios negreiros, ou seja, ocorria o tráfico negreiro pelo mar, que era considerada a escravidão moderna. Geralmente, esses escravos vinham em navios com pouca comida e pouca água, e trazia doença. E com a falta de comida e com a falta de água também causava a fraqueza nos africanos, que era algo prejudicial para os portugueses que precisavam de trabalho intensivo e escravos em grande quantidade, acontecendo com que muitos africanos morriam no caminho. Esses escravos tinham duas realidades ao chegar ao Brasil: a realidade rural, que era o trabalho nos engenhos, em casas grandes, e ficava preso em senzalas. A outra é a urbana, que tinha mais chance de comprar sua liberdade, pois fazia serviço e recebia pequenas quantias. Mesmo recebendo dinheiro, ainda era considerado escravidão, pois eles não tinham a liberdade de fazer o que quisessem. Muitos dizem que os africanos eram calmos, mas eles aplicaram diversas resistências. Uma das maiores resistências dos escravos foi o Quilombo dos Palmares, no qual eram lugares em que o escravo se escondia dos seus senhores de engenho, ou seja, eles fugiam e ia para o quilombo, onde tinha um conjunto de escravos em que conseguia se manter lá. E que inclusive o tema do Dia da Consciência Negra é a morte de Zumbi do Palmares, uma das maiores referências sobre o quilombo. E ocorreu também outra resistência, como o suicídio e as fugas. Com a independência do Brasil em 1822 e com a influência do haitianismo, os escravos aumentou a vontade de liberdade e de expressão, que começou a gerar revoltas, sendo a revolta do Malles como uma das principais. A revolta do Malles buscava a abolição da escravidão e a liberdade religiosa. Foi ali uma revolta que aconteceu no dia 24 até o dia 25 de janeiro de 1835. Aconteceu em Salvador, na capital da Bahia. As tropas portuguesas contiveram os revoltosos e julgaram todos os envolvidos. Os líderes foram sentenciados à morte. Assim foi como terminou a revolta dos Mares. Em 4 de novembro de 1850, foi aplicada a Lei Eusébio de Queiroz. Ela estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos. Com essa lei, o Brasil permaneceu apenas com os escravos que já habitavam no Brasil, ocorrendo apenas o tráfico interno.
Com toda a revolta em busca de liberdade, os portugueses apresentou lei absolutista para tentar adiar a abolição, como a do ventre livre, que foi a primeira lei absolutista. Ela dava libertação aos filhos das escravas, e exagenário, que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, sendo que uma vida de um escravo não passava muito dos 50 no máximo. Mas o escravo ainda queria ter sua abolição completa e não estava satisfeito com essas duas leis absolutistas. Então, em 1888, teve a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro, que abolia a escravidão por completo. E com isso temos o fim da escravidão